E aí eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem. Eu vou dar cerca de 1 minuto para vocês darem uma olhada, né, da direita para a esquerda, nas palavras, nas siglas, nos desenhos, né, nas cores, no que está destacado. E o que vocês imaginam, né, na direção das setas? Então, pessoal, Caio, você poderia, por favor, me falar o que você acha? Você deu alguma observada nessa imagem aí? Você tem alguma ideia do que para você representa alguma coisa Professor, essa imagem? não sei, não sei te dizer. Nem Mas assim, olhando, não, não entendi. mesmo que você olhando, não precisa você ter entendido alguma coisa. Você olhando para essa imagem, o que você imagina que na sua cabeça passa? O que você acha que isso aí representa? Não faz a mínima ideia, Não muita. mas então tem alguma coisa. Desse não muita, tire o não e deixe o muita. E me fala um pouquinho desse muita. Estou curioso. O que você acha que isso representa? Não tem vergonha não, rapaz. Fala aí. Pode falar sem medo. Tô pensando, mas Pode pensar. sem muita ideia, professor. O muito, o não muito, que você acha que você. O que você acha que esse bonequinho, esse homem está fazendo aqui? Aqui seria um ciclo, vamos dizer, a absorção de um fármaco, né? De um remédio ou algo do Uhum, gênero, certo? Que gera uhum, absorção, aí uhum, distribuição pelo sistema dele, uhum. De quem? do homem que está tomando. Isso, desse cara que tá aí, né? Ele é bem safado, inclusive. Parece que ele tá na praia de nudismo. Nem roupa tem. Seguindo a lógica, a biotransformação seria quando, bom, eu não sei esse processo ainda, Tá. mas dá para Bom, imaginar um pouco sobre. uhum. O que é que você imagina? O corpo processando o remédio Uhum, e uhum. sendo, como posso dizer, esqueci a palavra. Transformado em Isso, alguma pode coisa. ser transformado, percorrendo Uhum, corrente sanguínea, dependendo da uhum. dele, mas muito fora disso eu não consigo te explicar. Não tem problema. Você já falou bastante, inclusive. Mas vai continuando, ó, tem mais coisa aí, tem mais seta. Ou você acha que você já falou o suficiente e quer dar a voz a outra pessoa? Ah, alguém podia finalizar para me ajudar. Ninguém falou nada também. Então Professor, alguém se. Oi, eu Lara. acho, eu acho que a imagem mostra o fluxo do fármaco, né? É igual o Caio falou, a absorção no corpo, a ação que ele faz no órgão receptor, ou sei lá, né?
É o efeito, Perfeito. depois a eliminação, é o fluxo que o fármaco faz no nosso organismo. Não sei se é isso. Uhum. Maravilha. Gente, vocês parecem que vocês já cursaram alguma disciplina da área de saúde, já fizeram um curso da área de saúde, que parece que já tiveram farmacologia, porque vocês falaram a palavra fármaco com tanta firmeza. Vocês sabem, para vocês, existem noção de o que é um fármaco? Porque, assim, quando eu fazia farmácia, inclusive, a primeira vez que eu ouvi a palavra fármaco, eu fazia farmácia. Eu achei essa palavra horrível a primeira vez que eu ouvi e não sabia do que se tratava. Vocês imaginam, gente, o que é que fármaco, o que a palavra fármaco define? O que é um fármaco? O que seria um fármaco, gente? É uma estrutura química que é usada para fins terapêuticos, né? Uma estrutura química usada para fins terapêuticos. Pode ser, né? Uma substância utilizada para fins terapêuticos. Algumas pessoas definem dessa forma, outras de forma mais complexa, né? Outras de forma mais simplística, né? Mas, se vocês observarem, a gente tem aqui, né, no primeiro slide como é que se diz? No primeiro slide, na verdade, no slide introdutório, na capa da nossa primeira aula, nós temos já a aula mesmo, o que, na verdade, na maioria das vezes não acontece. A aula está começando no primeiro slide, né? Então, aqui a gente tem o desenho, né? O nome de um fármaco. Esse quadradozinho aqui está representando, como é que se diz? Um fármaco, né? E aí a gente tem essa seta que, porventura, parece, né, à primeira vista, que indica que esse fármaco está, né, sendo, como é que se diz, aplicado, dado, ingerido por essa criatura que está pelada aqui na frente da gente, sem roupa, né? E aí a gente tem essas palavrinhas aqui, ó. Absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, que são palavras muito importantes se a gente vai passar boa parte do primeiro bloco da nossa disciplina falando sobre elas, tá? A gente tem siglas, né? Essas siglas depois elas se unem formando uma relação, ou seja, a relação PK-PD. A gente tem o fármaco que antes estava, porventura, fora do organismo desse homem. Ao penetrar no organismo desse homem, ele alcança um alvo que geralmente a gente costuma chamar de receptor. E esse receptor, quando o próprio nome está dizendo, né, recebe o fármaco, esse fármaco vai fazer alguma coisa que vai gerar um efeito, né? E aí, gente, eu falei aqui de quê? Eu falei apagando tudo.
Ai, meu Deus. Vocês virem, perdão. Tudo que eu circulei, tudo que eu destaquei a palavra fármaco, esse quadrado, a sigla PK, essas palavras, o homem, né? Fármaco, receptor, o receptorzinho roxinho aqui, relação PK-PD, a palavra efeito, PD, as setas. O que foi que eu não destaquei nesse desenho, nesse esquema? Ação. Ação. Perfeito. Por que vocês acham que eu não destaquei a palavra ação? Alguém tem ideia? Porque pode variar? Porque pode variar. Não. Gente, para vocês, agir é a mesma coisa de ser ou é diferente? Acho que é diferente, né, professor? Tudo vai da situação, né? E ação é igual a efeito? Ação e efeito são duas palavras que definem a mesma coisa ou definem fenômenos distintos? Não, eu acho que é distinto. Diferente. Distinto. Para você observar, por exemplo, que, vamos supor, eu estou com muito calor. E para que esse calor passe, eu preciso agir. De que maneira eu vou agir? Eu vou pegar o controle de um ar-condicionado, vou ligar o ar-condicionado e vou esperar um determinado tempo para que esse ar-condicionado refrigere o ar ambiente. Então, o que foi que aconteceu? Eu estava com calor e agora a temperatura ambiente está numa temperatura onde o calor ele foi aliviado, ele foi amenizado. Agora eu não sinto mais calor. Mas para que eu deixasse de sentir calor, eu precisei primeiro fazer o quê? Agir. Eu precisei de uma ação. E essa ação gerou um efeito. A ação foi o quê? Foi simplesmente o fato de ligar o ar-condicionado e ainda continua sendo ação o quê? O ar-condicionado ainda precisa refrigerar o ar para eu depois sentir o calor ser amenizado. Então, o efeito final pós-ação é diferente da ação. Muita gente confunde efeito e ação como a mesma coisa. Efeito e ação são duas coisas completamente diferentes. E na farmacologia, é muito importante que a gente saiba diferenciar uma coisa da outra. E aí, eu já digo a vocês que na farmacologia, a gente vai estudar muito a ação e o efeito de alguma coisa. Que coisa é essa que a gente vai estudar, ação e efeito? Quem me diz, por favor? Vocês acham que na nossa disciplina a gente vai estudar as ações e os efeitos de quê?
Dos Fármaco? Dos fármacos. Mas se a gente vai estudar as ações e os efeitos dos fármacos, esses fármacos geram efeitos a partir do momento em que eles agem. E eles agem sobre o quê? Onde? Sistema Do nervoso? organismo? No nosso organismo. Então, o que vocês acham que vocês estão fazendo aqui hoje? A farmacologia. O que vocês acham? Antes de começar a farmaco, vocês achavam que vocês iriam estudar o quê? Alguém Remédio. poderia se... Remédio. Tá. Tá, remédio. Só? Não, eu também imaginei. A ação deles, eu pensei. É o funcionamento dele no organismo. O funcionamento. Podem. Dosagem, essas coisas assim. Exatamente. A farmacologia, ela estuda tudo isso. E logia, acredito eu que vocês devam saber que logia significa estudo. O termo logia é sinônimo de estudo. E fármaco é fármaco. E a gente vai definir daqui a pouco, né, o significado de fármaco. Então, farmacologia é o quê? O estudo dos fármacos. Mas é só isso? Não. Porque olha a quantidade de rabisco que eu fiz numa única imagem. Então, olha quanta coisa um único fármaco pode fazer no nosso organismo. Mas não achem que somente o fármaco age sobre o nosso organismo. O nosso organismo também tem poder de ação sobre o fármaco ou sobre os fármacos. O nosso organismo, ele determina, ou ele é o principal fator determinante disso aqui, ó. Ação e efeito. E vocês vão entender isso logo em breve. Estudar farmacologia não é somente estudar remédio e as ações dos fármacos e dos medicamentos, dosagem, dose, não. Estudar farmacologia é muito mais do que isso. Muito mais. Estudar farmacologia é entender como as substâncias que tratam, porque um de vocês me disse o quê? Que fármaco, qual a definição de fármaco? É uma estrutura química que promove um efeito biológico, né, no nosso organismo. Foi mais ou menos uma resposta mais ou menos parecida com essa que eu ouvi de algum de vocês agora há pouco. Então, a farmacologia, ela estuda o quê? Ela estuda o que o fármaco, que é a substância com estrutura química, faz sobre o nosso organismo e também estuda o que o nosso organismo faz com o fármaco. Então, é como se fosse uma coisa junto com a outra. O que é que eu estou querendo dizer? A partir do momento em que você toma um medicamento, esse medicamento contém um fármaco, que a gente vai entender coisa por coisa. E aí, no momento em que esse fármaco é absorvido
pelo nosso organismo, ele adentra a nossa circulação sanguínea, penetra, se distribui, distribuição pela nossa corrente sanguínea. Esse fármaco, ele, para poder entrar ou ser absorvido pelo nosso organismo, ele precisa ter características químicas, estruturais, características que permitam ou que facilitem a sua passagem, a sua absorção pela via, pela rota em que você está introduzindo ele no seu organismo, ou no organismo do seu paciente. Quem aqui já tomou uma injeção chamada de benzetacil? Ou já ouviu falar? Eu já tomei, infelizmente. Muitas. Dói, né? Dói bastante. Por que vocês acham que a gente não pode tomar benzetacil pela via oral, ou seja, oralmente, pelo trato gastrointestinal, na forma de comprimido? O que vocês acham? Ela destruiria o trato gastrointestinal. Não seria o contrário, não? Sim. Gente, sabe por que você não pode tomar benzetacil pela boca? Falar de forma esdrúxula, por enquanto, que a gente ainda está começando. Simplesmente porque quando o princípio ativo da benzetacil, que é a penicilina G, penicilina, tá? Quando a penicilina entra no trato gastrointestinal, chegou no estômago, já era. HCl, ácido clorídrico, destrói a estrutura química da penicilina, ela perde a sua ação antibacteriana e não vai conseguir matar bactéria nenhuma. Às vezes não vai conseguir nem ser absorvida, entrar no nosso organismo. Ou seja, o nosso organismo é quem está dizendo, olha só, eu não quero que você entre pelo trato gastrointestinal. Eu não deixo. Se você quiser, a única forma que eu ainda vou permitir de você entrar dentro, que você penetrar em mim é através do meu músculo ou através de algum vaso sanguíneo, mas na minha boca você não entra, porque se você entrar, eu mato você. Ou seja, nesse contexto, quem manda é o organismo. E quando o organismo manda no pedaço, você estuda ou está estudando o efeito do organismo sobre o fármaco. E essa é uma grande área da farmacologia. Essa grande área da farmacologia que estuda essas letrinhas aqui, A, B, D de dado, B de bola, E de elefante. Absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Para uma substância ser absorvida pela via oral, ela tem que resistir às ações do ácido clorídrico do estômago. Ela tem que chegar lá no intestino, e é lá no intestino onde ela vai ser absorvida. Ela vai chegar na circulação enterohepática, vai passar pelo fígado, lá no fígado, que é altamente rico em enzimas. Enzima faz o quê? Metabolismo. O órgão, eu diria que uma capacidade, maior capacidade metabólica do nosso organismo é o fígado. Então, o fármaco que é introduzido no nosso organismo pela via oral, pela boca, sofre para chegar onde? No seu local de ação. Qual é o local de ação de um fármaco?
no seu receptor. Então, enquanto o fármaco não chegar no seu local de ação, enquanto um fármaco não chegar aqui, ó, perdão. Enquanto o fármaco não chegar no seu local de ação, não se ligar no seu receptor para promover uma determinada ação que gera um efeito, é o organismo quem está mandando no pedaço. E aí, para que ele chegue num local de ação, ele precisa passar por barreiras que o nosso organismo impõe. E aí é o que eu falei para vocês. Se ele for administrado pela via oral, por exemplo, um comprimido, ele vai precisar passar, por exemplo, trato gastrointestinal, ácido clorídrico no estômago. Nosso intestino, altamente rico em bactérias, flora intestinal, microbiota. Vocês estão vendo microbiologia, né? Agora? Uhum. Ou você já... Microbiota intestinal. Esses micro-organismos do intestino que regulam, inclusive, a absorção de nutrientes, são muito importantes, né? Também liberam substâncias que participam da digestão, proteases, proteínas, enzimas. Essas enzimas podem destruir o fármaco que chega no intestino. Então, é um outro local onde o fármaco pode ser destruído e não conseguir ser o quê? Absorvido. Então, quando ele é administrado pela via oral, o principal objetivo e os principais obstáculos que ele tem que ultrapassar são o trato gastrointestinal para conseguir ser absorvido. E o que é ser absorvido? Chegar na circulação sanguínea. E para ele chegar na circulação sanguínea, ele tem que passar pelo estômago, pelo intestino, passar pelo fígado e depois cair na corrente sanguínea sistêmica. E aí, quando ele chega no fígado, ele ainda se depara com um montão de enzima, porque o fígado é rico em enzimas. É muito rico. O fígado faz metabolismo, né? Muita coisa, inclusive do álcool. Quando a gente está de ressaca, meu Deus. O que é que a gente toma? Aquele Epocler, aquele Dramin não. Como é? Engolve. Aquilo tudo é para placebo. Que é placebo? Farinha. Engana bucho. Quem estiver achando que aquilo ali serve de alguma coisa, não serve de porcaria nenhuma. Viu? Serve não. Nosso fígado não tem nada que proteja ele, não. Tá? Quem estiver achando que passou a noite todinha tomando cachaça e no outro dia vai tomar 10 vidros de Epocler ou 4 comprimidos de Engolve e vai melhorar, não é o Epocler nem o Engolve que vai fazer com que o seu fígado melhore, não. É seu psicológico, viu? Do jeito que a grávida de Taubaté ficou com a barriga do tamanho do mundo, engravidou, ou botou, inclusive enganou o Brasil inteiro. A mim não, porque eu não enganei. Vocês conhecem, lembra da grávida de Taubaté? Aquela mulher que disse que estava grávida de sei lá de quanto, não sei quantos gêmeos. Enfim. Gravidez psicológica. Do jeito que a gravidez psicológica existe efeito de medicamento que ocorre porque a gente acha que está acontecendo, mas na verdade não está acontecendo, ou seja, efeito placebo. Então, o fígado, na verdade, quando você acha que aquilo tudo é marketing. Eu vou tomar isso para proteger o meu fígado, como é que se diz? Para curar minha ressaca. Não. O que vai curar a sua ressaca é a primeira. Você já ser sem vergonha, criar vergonha na sua cara e aprender a beber. Primeira coisa. Beber como gente. Né? No outro dia não está morrendo. Ave Maria, meu Deus do céu, gravando isso para postar
No YouTube, eu não vou postar essa aula no YouTube da faculdade, não. Viu? Eu vou postar, em Deus me livre. Vai ser no YouTube privado. E aí vai ter com a senha que eu vou ter que mudar a cada 10 segundos para ter acesso. Porque se isso aqui sair, esse conteúdo for exposto, meu Deus do céu, eu vou preso. Enfim, aí o que acontece? Enfim, essa coisa, gente. A ressaca só passa quando o álcool é totalmente eliminado do organismo, porque o fígado está trabalhando para isso. Então, enquanto o fígado não conseguir eliminar todos os metabólitos do álcool, ele continua lá trabalhando. Então, o fígado é um órgão muito rico em enzimas que metabolizam substâncias. Então, se um fármaco chega no fígado, ele é suscetível às ações dessas enzimas e também pode ser destruído ou quebrado ou clivado, né, degradado por essas enzimas. Então, olha quantas barreiras o fármaco precisa passar para chegar na corrente sanguínea. Porque chegando na corrente sanguínea é que esse fármaco vai se distribuir. E aí ele se distribui, vai lá, corre lá pelos nossos vasos sanguíneos, anda. Ué, o fármaco tem cérebro? Ele sabe onde é que ele tem que ir? Porque, por exemplo, eu estou com a dor no meu joelho. Meu joelho está inflamado, porque eu fraturei o meu joelho, estou tomando um anti-inflamatório. E eu tomo esse anti-inflamatório pela via oral. Como é que o fármaco que eu tomei pela via oral sabe que tem que ir para o meu joelho para curar a inflamação e a dor que está ocorrendo ali? Ele sabe? Ele tem mente própria? Não. Ele não tem mente própria. Acontece que, uma vez que o fármaco ele cai na corrente sanguínea, ele se distribui para todo o nosso organismo. E, como o nosso organismo é vascularizado, né, praticamente todo vascularizado, é lógico que, em algum momento, os vasos sanguíneos que irrigam o joelho vão receber alguma quantidade desse fármaco anti-inflamatório. E aí esse fármaco vai chegar lá no joelho e vai se ligar em quê? No seu receptor. Mas tudo que aconteceu, olha o que esse coitado desse fármaco teve que passar para chegar até esse local. Então, todas essas barreiras que ele precisou passar foram barreiras impostas pelo organismo. Então, enquanto o organismo estiver agindo sobre o fármaco, a gente está estudando as ações do organismo sobre o fármaco. A gente está estudando o que a gente conhece na farmacologia como farmacocinética. Cinética por quê? Movimento, velocidade. A farmacocinética, ela estuda exatamente isso, como que o fármaco ele se movimenta pelo nosso organismo. Para chegar onde? Para chegar no seu local onde ele vai agir. E para agir, ele precisa o quê? Se ligar no seu receptor. Essa é a ação. Ele se liga no seu receptor, promove uma ação que gera um efeito. E qual é o efeito? Depende. Depende do que ele faz. Ele é um anti-inflamatório? Se ele é um anti-inflamatório, então ele tem a ação de reduzir a inflamação. Na verdade, o efeito, perdão. Ó, tá vendo? Já confundi efeito com ação. O efeito que ele gera a partir do momento em que ele se liga no seu receptor é um efeito anti-inflamatório. Mas se você toma um medicamento que contém um fármaco com o objetivo de reduzir a sua pressão arterial porque você é hipertenso, ele vai se ligar no seu receptor produzindo, através de uma ação, uma queda na pressão arterial,
e, consequentemente, um efeito antihipertensivo. Então, no momento em que você começa a estudar a forma pela qual o fármaco se liga no seu receptor e como essa ação é gerada e desencadeada, cada fármaco gera uma ação distinta. Por exemplo, o anestésico local que vocês vão injetar todos os dias no dente dos pacientes de vocês. O anestésico local, para ele gerar anestesia, ou seja, bloqueio, prevenção da dor, ele precisa bloquear a entrada de sódio em neurônios. Então, essa é a ação. Então, quando o anestésico local bloqueia canais de sódio de neurônios específicos, que depois a gente vai falar sobre isso, é a partir desse momento, ao bloquear esses canais de sódio, é esse bloqueio que a gente chama de ação do anestésico local. A ação de bloquear o canal de sódio vai gerar o quê? Anestesia, ou seja, o paciente perde a sensibilidade a estímulos que causam dor. Se você causar, ou se você induzir uma injúria no dente do paciente, com um motorzinho, ou for fazer alguma sutura, ou fazer algum procedimento invasivo, o paciente não vai sentir dor. Por quê? Porque você, através do anestésico local, bloqueou os canais de sódio. Esses canais de sódio estão bloqueados, o anestésico local lá está promovendo a ação através desse bloqueio, e o efeito é o quê? Deixou o cara não estar sentindo a dor. Então, é uma anestesia que está sendo gerada. Então, nesse momento que você estuda como o fármaco desencadeia sua ação para gerar o efeito, a gente está estudando o que o fármaco faz com o organismo. Antes, a gente estudou o quê? O que o organismo faz com o fármaco até que ele chegue no seu local de ação. E a área da farmacologia que estuda isso é a farmacocinética. Agora, no momento em que o fármaco chega ao seu local de ação, se liga no seu receptor, promove sua ação, que gera um efeito farmacológico, geralmente com fins terapêuticos, para tratar alguma coisa, para prevenir alguma doença, né? Esse estudo, que também faz parte da farmacologia, é destrinchado por uma outra grande área que não faz parte da farmacocinética, porque a farmacocinética estuda o que o organismo faz com o fármaco. Agora, o que o fármaco faz com o organismo, quem estuda isso é a farmacodinâmica. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Ok? Bora lá. Gente, eu costumo recomendar para vocês bibliografias, né? Eu gosto muito desse livro aqui, que é o Goodman e Gilman. Ele é um livro de farmacologia que é considerado como a Bíblia da farmacologia. É um livro muito, 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 muito completo.
Essa é a 13ª edição traduzida já em português. Ele é um livro muito completo. E, assim, todos os outros livros de farmacologia que eu estudo, por exemplo, esses outros 3 aqui, eu estudo depois que eu estudar primeiro pelo Goodman. Eu sempre começo pelo Goodman. Mas isso é lógico que vai depender do seu objetivo, né? Porque, por exemplo, eu, como um aluno do curso de odontologia, na área de dor e inflamação, eu tenho obrigação, olha só, é obrigação de vocês saber, tintim por tintim, como que os anti-inflamatórios, os analgésicos e todos os antibióticos agem no nosso organismo. Vocês têm que saber. Tem obrigação de saber. O dentista e o anestesiologista são os profissionais da área de saúde que mais têm que saber tratar a dor. E a gente trata a dor como? Ou prevenindo com anestésico. Então, vocês têm que saber tudo de anestesia. Se você for se especializar em bucomaxilo, anestesia local e geral. Agora, se você for se especializar em uma área que não seja uma cirurgia tão invasiva, anestesia local, mas mesmo assim vai precisar saber muito neurofisiologia e depois neurofarmacologia. Então, vocês têm a obrigação disso. Então, eu, no lugar de cada um de vocês, quando eu fosse estudar um conteúdo relacionado à dor, inflamação, infecção, que seja viral, bacteriana, por fungo, ou por qualquer tipo de micro-organismo ou de micróbio, eu estudaria primeiro pelo Goodman. Ah, não, mas o Goodman é um livro que não particulariza o conteúdo para o profissional da área de saúde, para o profissional dentista. O livro de farmacologia para o dentista é o livro do Andrade. Sim, é o livro do Andrade. Mas olhem só. Eu vou só mostrar uma coisa para vocês. O Goodman dá a definição de fármaco. Eu vou chegar aqui depois, eu vou explicar. Olha o tamanho da definição de fármaco desse livro aqui, que é a Bíblia da Farmacologia. Um outro livro que eu gosto bastante é esse livro aqui, Hangdale. Olha o tamanho da definição de fármaco desse livro. Outro, Golan, muito bom esse livro, muito. E olhem a definição de fármaco do Andrade, que é o livro de farmacologia para dentista. Fármaco é o princípio ativo de um medicamento.
Então, ao meu ver, eu acho que a farmacologia para o dentista é um bicho de 7 cabeças, porque ela não é ministrada como deve ser. Por exemplo, a minha dentista, ela falou que ela é minha dentista já há mais de 7 anos, acho que mais do que isso já. Ela detestou farmacologia. Ela detestou porque ela disse que foi uma disciplina que foi muito complexa, muita coisa, muito conteúdo em pouco tempo e no início do curso. Entendeu? Então, primeiro de tudo, a farmacologia a gente tem que saber, primeiro, explorar o conteúdo da melhor maneira possível. Então, eu tenho que primeiro dizer para vocês como e onde vocês explorarem melhor o conteúdo. Então, é por isso que eu falo para vocês. Eu não estou menosprezando esse livro aqui, não, tá? Esse livro aqui, o Andrade, é muito bom. Mas é o que eu estou dizendo para vocês. Quando vocês forem estudar, eu sugiro que, se o assunto for um assunto referente a uma classe de medicamento que vocês vão prescrever ou que vocês vão utilizar todos os dias ou frequentemente na clínica, vocês estudem primeiro o Goodman e depois vocês complementem afunilando o conhecimento de vocês para a odontologia, ou seja, a farmacologia, para o dentista, com o que tem no Andrade. Mas o mecanismo de ação do anestésico local que o Andrade fala é diferente do Goodman, realmente é. Inclusive, eu digo e bato no peito e desafio até mesmo o Andrade. Não sei nem se ele é vivo. O mecanismo de ação que ele mostra aqui do anestésico local, que inclusive eu li hoje, está errado. Eu tenho como provar, inclusive. Completamente fora de nexo. Como é que o anestésico local bloqueia o canal de sódio para gerar um efeito anestésico? Um absurdo o que eu li aqui. Mas, por outro lado, o conteúdo, por exemplo, a dose que deve ser utilizada, em que situações, qual o melhor anestésico, entendeu? Esse é o melhor livro para clínica. Clínica é uma coisa, básica é outra. Mas sem a básica, você não entende a clínica. Você tem que entender como o anestésico local funciona para você saber prescrever e depois você saber utilizar. Então, o Andrade ele é muito bom para clínica. Agora, para básica, eu sugiro para vocês o Goodman. Tá, gente? E eu desafio sem medo e sem sombra de dúvidas, o mecanismo de ação. O que é mecanismo de ação? A ação que gera um efeito, a ação de um fármaco que gera um efeito. Então, esses são geralmente os livros que eu vou utilizar para as nossas aulas. Eu mostro esse livro aqui, o Hangdale. Essa edição é a edição que nós temos na nossa universidade, nosso centro universitário, perdão. A 8ª edição do Hangdale. Esse livro é muito bom. Ele é um livro, mas eu acho que é um livrozinho de cabeceira. É um livro que também serve como complemento para, por exemplo, o Goodman. Todos esses livros são complementos para o Goodman. Mas, por exemplo,
Eu quero estudar, vamos supor, antipertensivo. Antipertensivo é uma classe de medicamento que, para o profissional dentista, é imprescindível. O dentista vai prescrever. Vocês acham que dentista prescreve antipertensivo, gente? Eu acho Acho que sim. Acho que Em sim. que situação? Não sei, às vezes tem alguma interferência em cirurgia que for fazer, não? Como sei, assim? Não sei dizer, tô chutando mesmo. Quem foi a outra pessoa que falou? Não, professora, fui eu, porque me disseram que a gente tem autonomia para prescrever, eu só não sei qual a situação. Tá mudo. Tá mudo, professor. Tá mudo só para mim, gente? Não, pra mim também. Aqui também Tá mudou. bom. Mudou. Professor, tá mudo. Acho que agora ele viu. Ouviu. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. A gente parou de ouvir na hora que você ia responder a Ana. O aplicativo o Zoom está travando no meu tablet. O que eu estava dizendo é que na prática clínica do dentista, do cirurgião dentista, eu não vejo situações comuns que vocês precisem prescrever, por exemplo, antihipertensivos, entendeu? Vocês têm autonomia para prescrever, como eu também tenho, por exemplo, como farmacêutico. O farmacêutico pode prescrever antihipertensivo, porque o antihipertensivo ele não precisa de receita, de prescrição, de notificação de receita. Vocês podem prescrever, inclusive, medicamentos, como é que se diz, como ansiolíticos, Rivotril, essas outras coisas, entendeu? Mas não é comum. Mas onde é que o professor está querendo chegar? Eu estou querendo chegar no ponto em que vocês saibam em que lugar buscar o conteúdo para vocês estudarem. Quando vocês forem estudar, por exemplo, classes de medicamentos que não são frequentemente prescritos na clínica odontológica, eu não estou desmerecendo esses medicamentos, não. Mas eu estou querendo dizer que vocês podem priorizar o estudo pelo Andrade, sem problema nenhum. Porque o Andrade, apesar de alguns equívocos, a clínica do Andrade é uma clínica extremamente confiável em termos de clínica odontológica. Inclusive, é o livro padrão ouro, tá? É o melhor livro de odontologia, né? Pelo que eu sei, eu não sou dentista, mas o Andrade é o melhor livro de odontologia clínica. Então, estudem pelo Andrade, por exemplo, fármacos que vocês não prescrevem todos os dias. Agora, se você for estudar antibiótico, por que um paciente... você pega um paciente que é alérgico à amoxicilina, que é o antibiótico mais prescrito na clínica
odontológica. Mas o seu paciente é alérgico. Qual é o antibiótico que você vai utilizar no lugar, ao invés da amoxicilina? Sem medo de causar uma reação alérgica nesse paciente. Então, antibiótico eu estudaria pelo Goodman, porque o Goodman ele te dá uma base muito legal, muito consistente. E aí eu passaria para a parte clínica, quando você vai para a questão da dose, quando você vai para a clínica mesmo, né? Da situação, da substituição de um medicamento por outro, eu iria para o Andrade. Tá? Entenderam mais ou menos o que eu estou querendo falar? Sim, professor. Sim, professor. Tá, eu vou parar agora, vou dar 5 minutinhos para a gente tomar uma água e aí a gente volta, beleza? Tá bom.